Fala galera, meu nome é Alexandre, eu sou estudante de medicina e hoje eu vou falar para vocês, fazer um vídeo aí resumindo como foi a minha trajetória, né, até passar no vestibular de medicina e o que eu fiz de diferente no ano que eu passei e como foi esse processo, etc. Eu vou contar aí para vocês, espero que vocês gostem do vídeo, então peço que vocês se inscrevam no canal, que ativem o sino de notificações e que vocês me sigam no Instagram. Vou deixar aqui para vocês, tá, gente? Porque lá é o local em que eu sou mais receptivo, né? Que eu posto mais coisas da faculdade, que eu tô sempre ali. Então, para mim é até mais fácil, né? Então, não posto tanto vídeo assim, mas lá no Instagram eu tô direto. Então, segue lá no Instagram, tá, gente? Depois da vinheta a gente conversa. Bom, gente, vamos lá. Eu comecei a prestar vestibular especificamente de medicina em 2014. Foi aí que eu comecei de fato, né, a estudar para o vestibular, porque antes eu fazia prova, tudo, mas antes eu não me preparava, não tinha muito bem um objetivo bem definido. E assim, já até comentei em algum momento que faria o curso de medicina, mas eu assim, não estudava. Então eu era basicamente aquele cara que só falava e que não pegava um papel, uma caneta, uma apostila de cursinho ou qualquer coisa, um material, e sofria ali como todo mundo que me assiste aí, que realmente encarna o espírito do vestibulando, né, e fica lá estudando que nem um louco. Então, assim, o momento em que eu falei, eu preciso ter uma postura, eu preciso procurar um cursinho, eu preciso ir atrás do meu sonho, foi o momento de 2014, que foi o ano posterior, basicamente, ao que eu tive o contato com o momento que mudou, que foi uma virada de chave para mim, que foi basicamente quando eu tive a oportunidade de assistir uma cirurgia, que foi uma cirurgia de ortopedia, e eu estava no técnico de enfermagem como circulante lá. Eu acabei vendo, obviamente não vendo tão perto assim, mas vendo ali como funcionava, os médicos atuando, o instrumental. Então foi uma virada de chave, assim, foi o momento em que eu falei, não, eu quero aquilo, eu quero de fato fazer medicina e eu vou fazer alguma coisa para isso. Então no ano de 2014 foi o ano em que eu comecei o cursinho. Comecei assim, gente, como todo mundo, tomando uma pizza. Todo mundo assim, é óbvio, entre aspas, né? Porque tem gente que é muito boa já e já entra destruindo. Mas pegando assim a massa, tá, gente? A massa, que é nós aí que tá ralando pra caramba, e eu me incluo nisso. Então, assim, eu comecei tomando bastante surra mesmo no cursinho. Meu primeiro ano basicamente foi só para assistir aula, não fazer exercício. E o segundo ano foi basicamente, né? Vamos pegar assim, tá, gente? Os primeiros anos foi basicamente assistindo aula e poucos exercícios. E o incrível que pareça, eu comecei errando muito. Os primeiros, como que é? Os exercícios que eu fazia nesses primeiros anos foi basicamente fazendo exercícios de coisas, de assuntos que eu gostava. Então eu fazia muita questão de biologia, tanto é que eu ajudei alguns amigos meus com biologia, pra caramba, assim, eu fui até confundido com plantonista como que é, na sala de estudo, né? E ajudava com biologia, ajudava com história, sempre fui muito bom em história, sempre fui muito bom em geografia, em literatura sempre fui muito bom também, sempre gostei bastante, então eu nunca tive dificuldade com essa parte e eu cometi o erro de focar bastante, né, em coisas que eu já tinha qualidades. Então, assim, é uma coisa que eu já digo para vocês. Meu, dá uma ênfase, coloca uma carga horária maior no que vocês têm bastante dificuldade e, óbvio, né, desde que essa dificuldade tenha um peso no vestibular que vocês vão fazer. Porque não adianta falar, eu tenho muita dificuldade, sei lá, eu tenho muita dificuldade em polinômios, em números complexos. Mas se você for colocar na balança, polinômios, números complexos, vai ter um peso muito significativo no vestibular de vocês? Não sei. Pelo menos para quem presta Enem, eu acho que não tem um peso tão interessante assim. Eu acho que o que tem um peso muito grande é matemática básica. E se eu tivesse assim essa mentalidade no início de focar nessas coisas básicas, eu já teria até conseguido passar. E mais uma coisa que eu digo para vocês, que é um erro que eu também cometia muito nesses primeiros anos, que é basicamente não definir muito bem
qual vestibular que eu queria passar. E quando eu defini isso, eu defini da forma equivocada. Por quê, gente? A gente sabe hoje que o Enem ele é uma porta de entrada para a maioria das faculdades. Tem uma, assim, não é um processo que a gente pode desprezar, principalmente quem quer medicina. Assim, FUVEST, vestibular da Unifesp, o de medicina, né? A primeira fase do vestibular da Unifesp de medicina precisa obrigatoriamente fazer Enem. E eu fazia o Enem, a mentalidade que eu tinha, né? Eu fazia Enem porque ele era a primeira fase do vestibular da Unifesp. E olha que coisa, gente. Por que eu comecei errado desse jeito? Porque a maioria das pessoas, quando você entra no cursinho, a USP, tipo, quando eu entrei no cursinho foi assim, todo mundo quer a USP, todo mundo quer FUVEST. E todo mundo era muito bitolado no vestibular da FUVEST. Mas, gente, eu, assim, queria ser muito bom no vestibular da FUVEST, mas eu não era bom no vestibular da FUVEST. E no Enem eu começava, assim, quando eu entrei no cursinho, eu comecei a ter algumas melhoras, tudo, mas eu não focava no Enem. Isso me atrapalhou muito, porque o Enem ele é um vestibular que é a porta de entrada para as faculdades federais, para faculdades privadas pelo ProUni. Então o Enem não é um vestibular para ser desprezado. E eu comecei, assim, meio que menosprezando o Enem. Tanto é que, olha que coisa maluca que eu fazia no vestibular. Eu focava muito na redação da FUVEST, não sabia nem se ia para a segunda fase da FUVEST, como nunca fui para a segunda fase da FUVEST. E eu treinava a redação da FUVEST, e as redações do Enem eu fazia elas no modelo da FUVEST. Tanto é que eu nunca tive uma nota boa nas redações do Enem nesse período em que eu estava começando para o vestibular. A virada de chave foi quando eu comecei a perceber que o Enem era uma porta de entrada para a USP, que eu sempre quis USP, né, quando eu estava lá tudo. E quando quando a USP passou a ser aderida pelo Enem, então eu comecei a dar um peso pro Enem. E a partir do momento em que eu comecei a dar um peso pro Enem, eu já vi que eu tive uma melhora muito significativa. Isso significa que eu não direcionei direito pro vestibular que eu tinha mais facilidade e para aquele que tinha mais oportunidades, porque, gente, a gente tem que ser realista. Entrar numa faculdade de medicina com bolsa, seja no caso da federal, né, das universidades públicas, literalmente você vai ter lá o seu ingresso. Mas numa faculdade privada, com bolsa, gente, com bolsa 100%, se vocês verem o tanto de gente que deseja estar dentro de uma faculdade de medicina, vocês valorizariam muito os vestibulares que aparecem aí, que dão oportunidade, principalmente o Enem, que é uma porta de entrada muito grande para vocês conseguirem entrar numa faculdade de medicina. Então, assim, se eu tivesse dado o peso devido para o Enem antes, eu teria conseguido passar antes, com certeza eu teria passado antes no vestibular de medicina. Mas então isso já serve de alerta para vocês, tá, gente? Definam muito bem o que vocês querem de vestibular e, não despreze o Enem. Já começa a focar no Enem do início. É meio que obrigatório, assim, você ter o Enem como para quem quer medicina, tá, gente? O Enem como uma via obrigatória para vocês que querem medicina aí já falar, não, eu tenho que me dedicar pro Enem e para algum vestibular outro que vocês queiram específico. Eu, particularmente, assim, se eu tivesse sido um pouco mais esperto, eu teria focado antes só no Enem, basicamente. Porque, assim, FUVEST, gente, a FUVEST é complicada. Então, assim, agora o Enem também tem oportunidade para a USP. Então, para mim, se eu fosse prestar hoje o vestibular, eu só prestaria Enem. Não perderia meu tempo com outras provas, a não ser a Unifesp, tá, gente? Porque a Unifesp também foi uma prova que eu melhorei muito, assim, pegando paralelo, né? Nunca fui bem na FUVEST, nunca fui muito bem, assim, na Unicamp, e os que eu consegui melhorar ali foram basicamente o Enem e o vestibular da Unifesp. Então é isso, basicamente, um resuminho aqui, um desabafo que eu deixo pra vocês, tá, gente? Então, beleza, vocês têm aí um resuminho da minha primeira parte, basicamente, que foi essa daí. Os primeiros anos eu meio que desperdicei um pouco o tempo, assim, focando em coisas que não eram importantes para a prova e acabando, na hora de estudar mesmo, assim, de fazer exercício, focando muito em coisas que eu já dominava. E uma coisa que depois da virada de chave mesmo, no sentido de agora eu estou estudando mais certo, assim, pro vestibular, que eu comecei a ver rendimento, foi o momento em que eu decidi enfrentar as matérias de exatas. E a matemática, por exemplo, o momento que eu falei, eu preciso de matemática, foi o momento em que eu comecei a gostar de física. Eu, assim, no início, eu até assistia às aulas de física, gostava dos conceitos, tudo, mas não entendia os cálculos.
E teve um momento no pré-vestibular que eu comecei a gostar bastante, assim, de física, e eu tinha dificuldade em operações básicas, assim. Falei, meu, eu preciso da matemática como ferramenta para que eu consiga avançar na física, que é o que eu gosto. Então eu comecei a trabalhar algumas bases da matemática para ter uma melhora em física e também ter uma melhora na parte de química, mas eu não gostava tanto de química, eu gostava mais de física, da parte das exatas, né? E beleza, aí eu comecei a estudar a parte de matemática básica, comecei a ver que eu também estava dando uma melhorada assim nas provas do Enem que eu ia fazer. Eu comecei a dar uma melhorada também em algumas coisas assim na parte de matemática, mas o objetivo da matemática basicamente era para que eu conseguisse ter um rendimento melhor na parte de física. E beleza, aí eu melhorei um pouco a parte de matemática básica, trabalhei isso, e conforme foi passando o tempo, eu também fui começando a gostar um pouquinho de matemática básica. E a partir da matemática básica eu comecei a avançar um pouquinho, então comecei a ver função, comecei a ver inequação do primeiro e do segundo grau, também comecei a ver um pouquinho de geometria, né, de geometria plana, de geometria espacial também, então já fui meio que avançando um pouquinho, mas sempre enroscava quando chegava, por exemplo, a parte de probabilidade, não via nada, a parte de análise combinatória, não via nada, e acabava ficando muito nessa parte, assim, que era basicamente uma parte que era um pouquinho mais voltada pro vestibular da FUVEST também. Então aí, apesar de ter olhado pro Enem de uma forma um pouco diferente, eu também ainda cometia um pouquinho o equívoco de achar que a FUVEST era a minha principal via para entrar na USP, né, que era um objetivo meu. Beleza, gente. Nos últimos anos, quando eu já tinha saído do cursinho, basicamente, né, nos 3 últimos anos, basicamente, eu estudei sozinho. Eu já tinha saído do cursinho porque no meu terceiro ano de cursinho, eu já começava meio que fazer algumas coisas, meio que matar a aula de cursinho para poder estudar na sala de estudos. E muitas vezes eu até faltei no cursinho para ficar estudando em casa. Então, assim, para mim acabou sendo um pouquinho melhor. Comecei a me sentir um pouco mais confortável estudando sozinho, porque os conceitos eles estavam lá, porque eu já estava vendo de forma repetida mesmo, assistia muita aula, tanto é que tinha vez que eu pegava a aula da manhã, aí depois pegava a aula da tarde, depois ainda pegava a aula da noite. Então, assim, era coisa de louco, gente, assistia muita aula. Mas, assim, pelo menos alguns conceitos ficavam um pouquinho mais claros para mim. Aí, beleza. Aí, nos 3 últimos anos foram os anos que eu estudei sozinho. Eu estudei por cursinho online e com material também de cursinho. Eu peguei o material, principalmente o material do Objetivo, né? Eu tinha, né, a coleção do Objetivo e eu usava ela. E eu, basicamente, nesses 3 últimos anos, eu acabei tendo uma progressão um pouquinho melhor, que eu comecei a focar um pouco mais no Enem. Então, assim, eu fui vendo, né, fui começando a trabalhar a redação, uma coisa que eu não trabalhava. Então, eu comecei a trabalhar, a fazer, basicamente, trabalhar um modelo de redação. Mas o meu modelo, eu acho que, pelo que eu lembro, tá, gente, desses 3 últimos anos, foi no segundo ano que eu consegui, de fato, desenvolver um modelo, que seria o modelo, basicamente, que é o modelo definitivo para mim, para redação, que eu uso até hoje, tá? Então, assim, comecei a trabalhar também a redação do Enem, comecei a fazer mais questões, então, por exemplo, coisas que eu já dominava de conceitos, a biologia eu já estava muito saturado de coisas, eu não perdia muito tempo vendo teoria, o máximo que eu fazia era ver uma aula rápida, assim, na internet ou qualquer coisa, ou ler um resuminho, alguma coisa, e no estúdio principalmente, tá, gente, eu fiz o estúdio, e eu via a aula, assim, e nem perdia tempo anotando nada, já ia, pegava os exercícios na apostila e ia resolver. No meu último ano, eu, assim, basicamente eu não tava, eu peguei o primeiro semestre, né, eu acabei não estudando quase nada praticamente, e depois eu só fui fazer, no segundo semestre eu fui começar a fazer provas, nem estudei nada, mas eu já tava meio que, assim, eu acabei conseguindo passar, e nesse último ano, assim, no segundo semestre, né, mas assim, pegando o período que eu estudei, o último ano, assim, que eu estudei, eu basicamente estava fazendo exercício e fazendo prova e vendo pouca teoria, assim, teoria mais de coisas específicas, por exemplo, equilíbrio químico era uma coisa que eu acabava pegando um pouco mais a parte teórica, né, para assistir às aulas, então eu ia meio que aparando algumas arestas, assim,
trigonometria, tem alguma coisa ali de funções trigonométricas que eu não lembro, então vamos lá pegar. Matemática financeira é uma coisa importante pro Enem. Então, assim, eu ia pegando coisas assim que eu meio que soltas assim, para ver a parte teórica e fazer exercícios, e o resto era prova para manter o que eu já tinha entendido, né, o que eu já tinha aprendido ao longo do tempo, para que isso fosse uma forma de revisar. Então, assim, gente, prova antiga é uma forma não só de você entender como funciona a prova que você vai fazer, para você aumentar o número de acertos, para você melhorar o seu tempo, para você conseguir administrar uma estratégia de resolução de prova, mas principalmente, substancialmente, prova é uma forma de você revisar. Então é uma forma de você revisar o máximo de assuntos possíveis, e como prova tem um padrão, então aqueles assuntos eles vão se repetindo e você vai meio que viciando nisso. E assim, gente, ó, é uma coisa que é engraçado. Estudando assim em casa, fazendo as provas, tudo, eu tinha um determinado número de acertos, eu conseguia até ficava esperançoso, eu falava, tipo, eu melhorei muito assim no meu número de acertos, só que chegava na prova, o que acontecia? Eu não conseguia ter o mesmo rendimento. Tanto é que até hoje, assim, eu nunca consegui ter um rendimento muito bom na prova oficial. Esse último Enem que eu fiz agora, né, que eu nem estudei pro vestibular, foi o meu melhor, assim, número de desempenho. Eu acho que eu fiz 104 acertos, eu não consegui bater o ano de 2018, que eu fiz 105, se eu não me engano. Mas ainda assim a distribuição ficou melhor. Por exemplo, eu fiz 40 questões em ciências humanas. Então, assim, eu não estudei, mas você vê que essa bagagem que eu tenho de um tempo já de cursinho, de vestibular, acabou sendo muito útil para eu chegar e conseguir fazer a prova. A minha redação ela ficou melhor do que todos os outros anos, né? E eu usei um modelo. Então é muito importante que vocês treinem, tá, gente? Porque treinar a redação é uma coisa que vai garantir, principalmente para vocês que vão fazer Enem aí, que eu acho que é todos, né, que estão vendo esse vídeo. A redação é uma coisa crucial, assim, é meio que uma coisa mais ou menos obrigatória de vocês terem como uma estratégia importante para aumentar a nota de vocês. Então, tenham um bom modelo. A redação é assim, 900 é bom? É bom sim, mas 900 mais é melhor. Então 920, 940, 960, quanto mais vocês conseguirem, melhor. E para a prova, aí entra a questão da estratégia. Se vocês vão prestar vestibular para universidades federais, é interessante vocês conhecerem o peso para aquelas que vocês querem. Porque, por exemplo, pegar a FURG ou então outras universidades do Sul, geralmente dão um peso um pouquinho maior para ciências humanas, ou algumas que dão um peso maior para linguagens. Então, assim, uma forma de você se diferenciar é você falar, eu quero essa universidade federal tal, ela tem peso 5 para tal matéria, então eu vou focar um pouquinho nessa matéria aqui para perder um pouquinho mais de tempo nessa prova para eu conseguir ultrapassar, né, as pessoas. Então, assim, gente, é estratégia, tá? Mas tem gente que gosta de, por exemplo, assim, matemática é o que dá mais nota, óbvio, né? Dá bastante nota matemática. Então eu vou focar aqui em matemática para tirar uma nota grande. Mas eu posso dizer para vocês que eu consegui passar em medicina sem ser bom em matemática e sempre tirando uma quantidade muito baixa de acertos em matemática. E eu sempre tive notas boas, tá, gente, em matemática. A partir do momento em que eu comecei a estudar, focar em matemática, mesmo tendo uma quantidade baixa de acertos, eu conseguia ter uma TRI favorável, porque eu conhecia a prova, eu sabia as questões que eu precisava acertar, porque para mim, assim, ainda mais nesses últimos anos, é uma coisa que é muito difícil eu conseguir fechar uma prova, ou então fazer 30 questões de matemática, para mim já foi uma coisa que eu nunca consegui fazer na prova do Enem, nem mesmo treinando em casa. Então, assim, vocês olhem, tá, gente? É estratégia. Tudo é estratégia. Por exemplo, matemática, teve ano que eu tirei 695 pontos com 16 acertos. Aí teve um que eu fiz 14 acertos, eu caí, e eu consegui tirar 654 pontos. Então eu nunca fiquei com olha isso, com 14 acertos, 654, gente. Então a minha TRI sempre foi muito boa. É aquela coisa de você conhecer a prova, tá? Então é basicamente isso, tá, gente? Algumas lições que vocês têm que tirar aí. Beleza. Esqueci até o que eu tava falando. Mas beleza, gente. Então a questão é vocês terem estratégia. Por exemplo, esse ano eu não estudei nada. Mas eu ainda acho que a minha nota vai ser a maior nota de todas que eu já tirei no Enem, mesmo eu tendo
assim, não tendo estudado nada pro Enem. Só cheguei, fiz a prova do Enem, não fiz nenhuma prova nesse ano, não fiz nenhuma redação, mas porque estava muito bem definida a estratégia que eu ia utilizar para esse ano, e também, né, o modelo de redação ele já está aqui na cabeça. Então eu só cheguei, apliquei o meu modelo, fiz algumas adaptações, porque esse tema de redação do Enem foi um pouco complicado, então fiz poucas adaptações, mas foi, assim, eu considero que foi a minha melhor redação de todas. Então, beleza. E a estratégia foi, ciências humanas, a prova do Enem estava mais difícil, assim, eu achei bem difícil essa prova. Mas eu falei, ciências humanas é uma coisa que eu domino, então eu vou perder um tempinho a mais aqui para conseguir acertar, mas eu não achava que eu ia tão bem assim, então eu acertei 40 questões de ciências humanas. A parte de linguagens, né, eu acho que eu acertei 28 questões, depois que eu corrigi pelo gabarito oficial, caí um pouquinho, caí, mas estava mais difícil a prova, mas se eu tivesse perdido um pouco mais de tempo em linguagens, ou se eu tivesse administrado um pouquinho melhor, talvez eu conseguisse passar dos 30, viu? Porque depois que eu corrigi lá, eu perdi várias questõezinhas assim, porque eu tava sem tempo e eu tinha que correr e decidir alguma coisa rápida. Ele nem deu pra ler direito a questão, mas é isso aí. A parte de matemática eu caí no acerto de novo, mas eu vou ter uma TRI boa. E a parte de ciências da natureza, eu mantive o número de acertos. Eu acho que foi 25 acertos que eu fiz. E a prova estava bem mais difícil, então a TRI vai ser boa também, porque aquela coisa, eu posso não ter feito provas, mas como eu já fiz muitas provas no passado, eu abri a prova, sabia as questões que eu tinha que acertar. Então eu simplesmente abri a prova, falei, e marquei todas as questões que eu falei. Isso daqui eu não posso perder de jeito nenhum. Então é isso que vocês têm que fazer, gente. Quando vocês forem fazer a prova, vocês têm que ter feito no passado, né? Que eu digo passado no sentido de, é o momento que eu estou estudando para o vestibular. É o momento de agora, quem vai começar a estudar para o vestibular é esse momento. E vocês têm que fazer tanta prova que vocês querem, e o Enem tem que ser um dos processos obrigatórios para vocês que querem medicina, porque tem muitas portas para vocês conseguirem entrar em medicina pelo Enem. Então vocês têm que ter feito tantas provas a ponto de você abrir a prova, especialmente no Enem, esse caso, tá, gente? A ponto de você abrir a prova e falar, tenho que acertar, tenho que acertar, tenho que acertar. Então você já tem que fazer a prova pensando na TRI, é o que eu fazia, principalmente para as coisas que eu tenho mais dificuldade. Então eu falava, tenho dificuldade em matemática? De forma alguma eu tenho que perder essa questão. De jeito nenhum eu tenho que perder tais questões. Eu tenho que ter uma sequência adequada na hora que eu for corrigir a minha prova. Eu já pensava no momento em que eu ia corrigir a minha prova, no dia em que saísse o gabarito do Enem oficial. Eu tenho que ter mais fáceis que médias, mais médias que difíceis. Então eu tenho que ter essa sequência de acertos. Posso perder algumas questões aqui? Posso, beleza. Mas tem que ter uma coerência. Essas questões aqui eu não posso perder de forma alguma. Essas questões que eu marquei. Então, beleza, gente. É uma coisa que é consciência de prova. Então, quando você faz muita prova e quando você entende como funciona o processo, quando você já não tá muito assim pensando em, eu tenho que aprender isso, tenho que aprender aquilo, mas você tá pensando, eu tenho que acertar isso, eu tenho que acertar aquilo, você tá meio que aplicando as coisas que você aprendeu ao longo do tempo do cursinho, etc. Mas você tá pensando na sua prova, pensando na prova do Enem, óbvio, né? Falando da prova do Enem, e pensando nas questões que você tem que acertar, pensando na TRI, pensando na coerência, pensando já no momento em que você pegar o gabarito oficial e falar, mais fáceis que médias, mais médias que difíceis. Eu já chegava na prova assim, tá, gente? E é isso, tá? Foi basicamente nos últimos anos, especialmente nos 2 últimos anos, tá, gente? Foi os 2 últimos anos que pra mim foi o momento em que, é agora. Na verdade, nem os 2 últimos anos, na verdade no penúltimo ano. Porque no último ano, o primeiro semestre eu basicamente não fiz nada. Eu comprei livro impresso, eu comprei aqueles livros lá, tópicos de física, etc. Acabei nem utilizando esses livros, não sei porquê, livro didático, não usei. E ajudei muita gente no Branly, eu acho que vocês conhecem o Branly. Isso me ajudou muito assim a manter a minha mente ocupada. Então eu não estava estudando teoria, eu estava meio frustrado que eu não tinha conseguido passar no primeiro semestre. E que o que eu consegui passar, eu perdi o período, né, que foi a Federal do Pernambuco, eu perdi o período de me inscrever lá, tudo. Então eu perdi por quê? Porque eu acabei focando muito na Embi Morumbi, e teve toda a questão da pandemia, do início da pandemia, né? E acabou que isso daí, como foi prorrogado o prazo de entrega de documento, a lista de espera não rodou e não adiantou eu estar bem classificado, que eu não consegui
avançar na lista de espera. Então, assim, foi meio que frustrante. Então, esse primeiro semestre, para mim, foi basicamente fazendo isso, né? Foi resolvendo ali questões do Branly, ajudando outros vestibulandos, ou então outras pessoas que estavam na escola, etc. Eu sei que eu respondia muita... Eu tenho um perfil, viu? Se vocês procurarem lá, Alexandre, eu acho que tá Alexandre Alves Porfírio Vieira. Eu não sei se eu coloquei o meu nome completo, mas se vocês procurarem no Branly, vocês vão me encontrar. Então, eu ajudei muita gente ali no Branly, gostava bastante, isso daí ocupou um pouco a minha mente, distraiu um pouco. E acabou que no segundo semestre eu consegui passar e não precisei. Esse último ano, basicamente, foi um ano meio que só de espera mesmo, para eu passar no segundo semestre. O último ano estudando, de fato, foi o penúltimo ano mesmo, que foi, eu acho que 2018, se não me engano. Deixa eu ver, não, foi no ano de 2019, se não me engano. Sim, foi no ano de 2019 que eu passei no ano de 2020 com a nota do Enem de 2019, e no ano de 2019 eu acho que foi o último ano que eu estudei de fato. Então, assim, foi um ano que eu foquei muito em prova, que eu foquei muito em aplicação e estudando de fato mesmo, teoria pelas aulas do estúdio, etc. E também por resolução de exercício, etc. Focando muito em aplicação. Então, foi o ano que eu acabei pegando muita coisa, assim, que acabou me ajudando, né? Mas é isso, tá, gente? Então, o vídeo é basicamente esse. Espero que vocês tenham gostado. Aí depois vocês voltem o vídeo na parte que vocês acham que for pertinente para vocês. Se tiver dúvidas também, pode me perguntar aí. Me perdoem, tá, gente, se eu esqueci alguma coisa, se eu confundi alguma coisa, porque faz tempo, né, que eu já tô no meu segundo ano de faculdade de medicina, acabando o segundo ano, eu tô fechando o ciclo básico agora, eu vou entrar no ciclo clínico, esse ano eu vou entrar no ciclo clínico, então, ó, o ciclo básico ele já tá indo embora, ciclo clínico vai começar no meu segundo semestre desse ano, e quando menos esperar eu já tô no internato, então, assim, tá avançando. Então, muita coisa que eu fiz ali no vestibular eu acabei esquecendo, tá, gente? Mas é basicamente isso, tá? Se tiver alguma dúvida, me pergunta, comenta aí. Eu fiz um vídeo longo mesmo, porque eu tava com vontade de falar, então considera que isso daqui é um... Eu nem lembro mais qual que é o nome do negócio, caramba. Podcast? Eu acho que é podcast. Mas considera que é um vídeo basicamente aberto para eu discutir, falar sobre várias coisas que eu fiz de errado no vestibular, coisas que eu fiz de certo, e basicamente o resumo de como foi eu ter passado, né? Vídeo de estratégia, gente, eu tenho muito aí. Tanto é que no ano que eu passei, foi o ano que eu tive uma... Não foi o ano que eu tive a minha melhor nota, viu? Foi o ano que eu tive a minha melhor estratégia. Então, além de ter, foi um ano que todo mundo caiu, todo mundo teve uma média ruim no Enem de 2019, as médias caíram bastante e eu caí também, junto com todo mundo. Mas ainda assim foi suficiente para que eu conseguisse uma vaga na faculdade de medicina. Então a estratégia, tem vários vídeos de estratégia meu aí, o que eu utilizei foi jogar minha nota nas faculdades com maiores notas de corte e menos vagas, e eu consegui passar na primeira chamada no vestibular de medicina, no ProUni, na faculdade de medicina da Unicid. Então, assim, foi basicamente isso, tá, gente? Então, espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, pode comentar. Me perdoem se esqueci alguns detalhes, já faz tempo já que eu prestei, estudei, etc. Mas trouxe o máximo que eu lembrava aqui pra vocês. É nóis, peço que vocês se inscrevam aí no canal e me sigam no Instagram, tá, gente? Eu vou deixar aqui pra vocês no Instagram, tá? Me segue lá no Instagram, se tiver alguma dúvida pode mandar pra mim. E lá no Instagram eu posto muita coisa da minha faculdade, tá, gente? Então ali vai ser um meio de motivação para vocês, para que vocês continuem lutando pelo sonho de vocês, que é entrar numa faculdade de medicina. Então é nóis, sucesso, tchau!